Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que damos início aqui a mais um trabalho da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita já falando sobre a lição 3, desse segundo trimestre do ano 2023. O tema que teremos neste domingo será o ciúme, o mal que prejudica a família. Nós precisamos ter muito cuidado, porque diretamente, irmãos, esse tema está linkado. Não temos nem como não entender ou refutar este texto que fala sobre o ciúme, estando vindo de uma lição que falava sobre predileção dos pais por um dos filhos. Esta predileção, trazendo apenas um breve comentário, ela vai gerar males na vida da família, na vida dos filhos, na vida, às vezes, de forma mais particular em alguns e outras vezes de uma forma mais coletiva para outras, mas ela vai causar danos. Dentre esses danos, o ciúme é um do que podemos dizer assim, destaca-se. Por quê? Porque o ciúme, ele causa um transtorno tanto particular, de forma pessoal, como também um transtorno coletivo quando se fala da família. Então, o autor, nosso pastor Helenay Cabral, ele trouxe para o dia 16 de abril o tema ciúme, e ele coloca em seu tema principal o mal que prejudica a família. Observe, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela quando trata sobre as obras, na carta aos Gálatas, ela fala sobre o ciúme. E ao falar, ela já nos anuncia que esta obra não é uma obra que, vamos dizer assim, tenha coerência em nosso meio, falando na sociedade cristã, a sociedade que representa a Igreja do Senhor nesta terra. E quando falamos desta obra, nós precisamos ter uma atenção, porque muitas vezes isso vai se desenvolver ao longo de um tempo e nós não estaremos percebendo. E quando formos dar, vamos dizer assim, a devida atenção, isso já pode ter se tornado um problema difícil de se contornar ou de se resolver. Por isso que nós precisamos ficar apercebidos para que em nosso meio nós não deixemos que isso venha prevalecer. Em nosso meio, quando eu falo aqui, eu estou falando da nossa família, dos nossos entes queridos. Se não observarmos, quando você abrir os seus olhos, você já estará imergido em uma situação que será difícil de você resolver, controlar. E por este motivo, é que você precisa estar ainda hoje apercebido para não deixar essas coisas acontecerem. O nosso autor, ele nos traz como objetivo da lição a refletir sobre as consequências do favoritismo, espelhando aqui o ciúme da família de Jacó ou Israel, identificar os males que o ciúme provoca em um relacionamento ou nos relacionamentos, e também compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. São três os objetivos desta nossa lição. Então, irmãos, é
é um tema sensível que nós precisamos estar sempre observando para não deixarmos que tais coisas nos aconteçam. Os nossos objetivos, eles nos trazem a refletir essa informação. Falamos na última lição sobre a predileção dos filhos por parte do pai ou do filho, por parte de um pai, e que males isso nos causaria, ou que males isso causa em meia família. Na lição deste domingo, ele vai estar discorrendo sobre a história de Jacó. Jacó que foi exatamente o alvo, no seu contexto, na sua história da lição passada. Então, irmãos, já observe aqui que se nós não ficarmos apercebidos, atentos a este sentimento, a gente finda incorrendo no mesmo erro que outrora alguém já tinha cometido. Porque Abraão, que era seu avô, ele tinha cometido um erro substancial em sua vida familiar que já denotava esse sentimento por parte daqueles que o viam. A sua esposa, Sara, ela precisou pedir intervenção dele porque ele, sem observar ou de uma forma impericial, não notou o que estava praticando, ele estava dando uma certa atenção ao filho da sua serva, Ismael, e Sara, naquele momento, ela se incomodou e nós conhecemos a história. Aí você vai para Isaac e Rebeca, eles também incorrem no mesmo erro quando Rebeca teve seus 2 filhos, E o pai teve uma predileção por Isaac, pelos seus motivos, a mãe teve predileção por Jacó, pelos seus motivos, e aquilo, irmãos, causou um transtorno familiar. Nós conhecemos já a história e não vamos ser tão extensos aqui. E agora, este Jacó, que passou por esse momento tão difícil em sua casa, em sua vida, estava agora incorrendo no mesmo erro que o seu pai e sua mãe cometeram. Porque ele agora estava dando uma certa predileção ao seu filho, José, em função dos outros. Era o filho da sua velhice, e ele tinha um carinho por ele, mas ele não dimensionou bem, irmãos, o resultado desse cuidado. E o que gerou naquela família foi uma dissensão que a dor perdurou por anos, que foi uma situação que, se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Jacó, claro que Deus tinha os seus planos, mas louvado seja Deus que o José, ele não levou aquela mágoa para o coração pelo que ele passou, e a promessa se cumpriu, Então, esse favoritismo, ele causa, irmãos, um transtorno de ordem destruidora no seio de uma família.
E esse favoritismo, ele vai causar ciúme. Vai causar, e o ciúme é um sentimento terrível. No tópico 2 da nossa lição, fala sobre esses males que o ciúme ele pode vir provocar. E ele cita, por exemplo, o desprezo. Existe um sentimento ruins e sentimentos ruins. Mas desprezo é um sentimento difícil. Porque é como diz aquele velho ditado, é como você estar só em meio à multidão. Você está no lugar, mas é como se não estivesse integrado a ele. Porque quem está em sua volta te despreza. E o autor ele nos chama a atenção que o ciúme, uma vez sendo incorporado, enraizado na família, ele vai gerar o desprezo de alguma forma. Você vai ver na história registrada no Gênesis 37 que Israel, Jacó, ele teve um carinho tão grande, não é que ele não gostasse dos outros filhos, mas ele teve uma atenção tão grande ao seu filho mais novo, caçula, a José, que presenteou ele com roupa especial, a túnica que nós conhecemos, em detrimento dos demais filhos. E os filhos começaram a desenvolver por isso, né, esse sentimento de repulsa àquele jovem. E o pai, irmãos, naquele instante, naquele momento, ele não teve, vamos dizer assim, a sabedoria de discernir ou para discernir que esse sentimento começara a ser cultivado no meio da família, entre os irmãos. E o que foi que aconteceu entre os irmãos de José e José? Desprezo. Eles não aceitavam José mais. Então isso começou a prejudicar o relacionamento interpessoal dentro da própria família. E relacionamento, irmãos, interpessoal não é assim algo tão fácil, algo tão simples de se manipular, de se corrigir, se uma vez for trincado, né? Se uma vez for rachado, for comprometido. Não. Seja este relacionamento interpessoal dentro da família, seja no cunho coletivo, não é tão fácil. É todo um trabalho que precisa ser feito. Não estou falando aqui também que não é possível, mas eu estou falando que existe sim uma resistência natural do ser humano. Então, a falta, a inobservância para que esse sentimento não adentre a família, uma vez ocorrida, vai trazer efeitos colaterais terríveis, uma vez sendo desenvolvido o sentimento de ciúme. E esse sentimento de ciúme, uma vez ocorrido, germinado, uma vez alimentado, ele vai causar o conflito entre as famílias. Vai causar o conflito entre membros da família, porque muitas vezes esse ciúme, esses conflitos, ele transcende o seio da família do lar, e estende-se. Então, mesmo sendo parente, esse choque, ele vem a ocorrer por causa de ciúmes. Irmãos,
E é um sentimento que nós precisamos se precaver com todas as nossas forças, por ser danoso. Se você for ver Gálatas 5, a carta aos Gálatas, no capítulo 19, 20, 21, vai falar sobre os frutos da carne, as obras da carne. Você vai ter no versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme e ira. Então, nesse instante, você já vê que nós, na qualidade de crente, de cristãos, ainda temos algo que serve como uma barreira para que, na qualidade de servos de Deus, nós venhamos a se afastar desse sentimento. Primeiro, porque socialmente falando, nós já conhecemos que é danoso. Segundo, porque a Bíblia me diz que isso não é um sentimento que um cristão ele pode deixar observar em seu caráter. Porque ele é uma obra da carne. A Bíblia, ela nos dá esse subsídio. Então, esse sentimento, irmãos, na vida do crente e na vida da família é danoso. Eu sempre cito aqui na vida do crente, porque nós estamos falando aqui, vamos dizer assim, prioritariamente para a igreja que está ouvindo, mas na vida da família como um todo. E o terceiro tópico já vai falar sobre uma orientação necessária da palavra de Deus, exatamente para que essas emoções carnais elas não venham criar raízes na vida do crente, na família cristã. Porque o ciúme, conforme está no subtópico 3, ele traz tragédias. Ou não sabemos que já ocorreu até assassinatos em função de ciúmes. Assassinatos que ficaram estampados na mídia. E por anos, essa história ela ficou sendo cultivada. Isso, irmãos, causa tragédia. Ciúmes traz tragédia para a vida do ser humano. Nós precisamos, para encerrar, observar conforme está o subtópico 3 do item 3 da nossa lição. Vencer o ciúme. E o autor diz assim, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade da vida. Se as constatações forem afirmativas, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Queridos irmãos, em primeiro lugar, precisamos alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Nossos pensamentos vão refletir em nossas ações. Mas também, em segundo lugar, é importante saber se esse sentimento, se essa emoção, ela está sendo real dentro da nossa vida. Existe alguma coisa que você olha e diz, esse sintoma eu já tenho em minha vida. Então, em segundo lugar, os sintomas da patologia do ciúme, uma vez sendo já real, sendo já considerado na sua vida, você precisa ter cuidado porque isso comprometerá
vai causar impacto na qualidade do seu conviver. E se isto acontecer, se você identificar que isso está acontecendo, é uma ação que você precisa ter coragem e se conduzir. Procure ajuda. Antes que esse sentimento e suas ações venham prejudicar a sua vida, a sua família, a tua comunhão com Deus. Procure, observe, faça uma leitura sensata e, se preciso for, procure ajuda, porque só buscando o remédio nós encontraremos a cura. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê uma escola neste domingo abençoada, dialogando sobre esse tema tão especial, um tema que é tão real em nossa vida e que nos ajuda para que nós possamos estar, em nome de Jesus, livres desse sentimento tão danoso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.